vocês, com a família de vocês. Espero que sim. Nós teremos a nossa aula de Química hoje. Desde já eu gostaria de agradecer aqui alguns alunos que no momento que eu gravei essa aula já tinham feito o formulário que eu tinha enviado, com aquele link. Agradeço imensamente. A Franciele do primeiro A, a Amanda Rocha também do primeiro A Karen também do primeiro A e que também está me ajudando bastante aí, enviando os links para vocês. A Nauan do primeiro B. Nauan, espero que esteja tudo bem. O Carlos Ramos do primeiro B e a Bárbara também do primeiro B. Muito obrigado por vocês terem participado já dessa pesquisa, e o pessoal também que não respondeu, depois pode estar respondendo, tá? Não deixem de responder, porque está valendo nota de participação também, ok? Muito obrigado e vamos à nossa aula. Os combinados. Seu estojo, o caderno de vocês e o caderno do aluno. Os posts. O chat vai ser no momento que a gente estiver batendo papo, tá ok? Nós podemos utilizar o Meet para isso. O Anote, para vocês fazerem anotações naquele momento. O formulário, quando eu envio para vocês, os formulários seja uma avaliação, uma pesquisa e momentos de reflexão, tá ok? Então fica atento a esse post. Nós vamos falar sobre combustíveis e combustão, que é a matéria do caderno do aluno, né, do volume 2, a primeira, que está lá na página 36. E a habilidade: identificar os reagentes e produtos e aspectos energéticos envolvidos em reação de combustão. Então, o que vocês vão fazer? Identificar o que é um reagente, o que é um produto, os aspectos energéticos que vai envolver essa reação e o tipo da reação, né? Que é a reação de combustão que nós vamos estar trabalhando. Bom, eu enviei para vocês um questionário, né? Que vocês, alguns alunos, até esse momento que eu estava fazendo esse vídeo, já responderam, que eu já disse no início da aula, que é o processo investigativo que nós vamos estar discutindo. Então vamos lá. O que são combustíveis, né? E algumas respostas aqui que foram colocadas. São substâncias que queimam para produzir calor, né? Combustíveis é uma substância que reage com oxigênio, liberando energia, usualmente de modo vigoroso, na forma de calor, chamas e gases. Supõe a liberação da energia nele contida em forma de energia potencial a uma forma utilizável. Aqui está uma resposta já bem conceituada, né? Está bem pesquisada. Também tem aqui, ó, combustível é qualquer corpo cuja combinação química com outro seja ou exotérmica em geral, é qualquer substância que reage com oxigênio produzindo calor, chamas e gases. Então, as três respostas aqui, né, elas estão corretas, tá ok? Só que tem umas que estão mais aprofundadas e outra mais superficial, mas nós vamos discutir bastante isso durante as aulas. Hoje é apenas um momento de reflexão. Você conhece algum? Bom, nós tivemos que, sim, né? Disseram aí etanol, álcool e gasolina, né? E o sim, né? Todo mundo conhece algum tipo de combustível, né? Uma pergunta para vocês: papel será que é combustível? Fica aí para vocês pensarem. A terceira pergunta foi: para que são usados, né? Então tivemos aí uma resposta: com o calor produzido pode ser utilizado para mover uma turbina ou acionar outros motores e veículos. Interessante. Para encher o tanque do carro e moto. Bom, combustível é usado para isso também, né? Mas será que não tem que dar uma partida aqui não? Mas podemos pensar nisso, né? Mas está correto. Utilizados para geração de energia e para funcionamentos de máquina. Ok? Tá? Aqui não tem resposta errada, tá ok? É apenas um momento de reflexão, né? Onde a gente está
fazendo aí uma análise dessas perguntas. A quarta pergunta foi: você sabe como é obtida a energia que faz o nosso corpo funcionar? Né? Aí falaram, é obtida dos nutrientes e alimentos. A Marisa deve falar bem sobre isso daí, hein? É obtida pelo alimento, né? A energia obtida dos nutrientes, dos alimentos, como a glicose, as proteínas, os carboidratos. Para o começo de conversa, energia não é nenhuma molécula, é uma capacidade que o nosso corpo tem de realizar um trabalho, ou seja, fazer força ou provocar o deslocamento. Nossa, aqui dá pra gente discutir muita coisa, bastante mesmo, tá? A pergunta basicamente é, né, se sabe que como é obtida essa energia? E foi respondido, né, pelos nutrientes, pelo alimento e assim por diante. É uma boa resposta. Os combustíveis produzem a mesma quantidade de energia? Bom, o pessoal fala que não, né, que cada combustível produz sua quantidade de energia. Vai ter uma atividade experimental que vocês vão ver isso daí, tá ok? Não. Se levarmos em consideração uma comparação entre as mesmas quantidades de diferentes combustíveis, esses apresentam diferentes deficiências energéticas. Olha, bem elaborada também essa resposta aqui. Muito interessante, mas nós vamos discutir isso daqui sim, né? E de antemão já posso dizer que está correta. Que aspectos devem ser considerados na escolha de um combustível? Aqui o pessoal falou que é o custo, a poluição do meio ambiente, é uma questão, desgastes e benefício, também, o preço e a disponibilidade, preço, né? Mas será que se a gente pegar, vai ter uma questão aí que questiona isso, a questão do preço aí, do combustível, né? Nós temos que pensar sobre isso daí. E também, logicamente, teve gente que não soube responder essa questão, né? Mas aqui já dá uma dica legal, hein? Bacana. Vamos ver a próxima que responderam. É melhor abastecer com álcool ou gasolina? Utilizar fogão a gás ou a lenha? Aquele fogãozinho a lenha, hein? Nossa, eu quando era moleque eu gostava do fogãozinho a lenha que a minha avó tinha, principalmente na época do frio, né? Era um lugar gostoso ali, a gente se aquecia, onde a família inteira se reunia, não tinha televisão, não tinha internet, né? Não tinha celular, né? Era uma coisa de outro mundo realmente, era um outro mundo, mas era muito bom, é muito bom mesmo. Uma boa parte que eu tive da minha infância, foi legal. Vamos lá. Uns responderam gasolina e fogão a gás, que seria melhor abastecer a gasolina e utilizar o fogão a gás. Né? Foi a duas respostas aqui praticamente igual. Aqui está outra. A gasolina é mais eficiente que o álcool em termos energético. Olha, está mais elaborado. Porém, é mais cara e se a diferença entre os combustíveis for menor que 30% das gasolinas, porque eu estou entendendo aqui, né? Entendendo, é melhor caso contrário o álcool. Oferece mais custo-benefício. Outro ponto é que o álcool é um combustível de uma fonte de energia limpa e já a gasolina não. Completíssima, né? Tá muito boa essa resposta, né? Mas nós vamos ter que entender ainda, fazer o cálculo desses 30% aqui, ó, como que a gente faz, né? A questão para ver a questão desse custo-benefício, né? E o porquê, né, que o álcool é uma energia limpa. O que faz com que na reação química dele, né, quando você queima esse álcool aí, o que faz que ele não seja poluidor e a gasolina seja? O que a gasolina libera e o álcool libera para que o álcool não seja poluidor, né? E a gasolina seja. Então nós vamos discutir bastante isso, tá ok? O que é combustão? Então já andaram respondendo aqui, ó. Falaram que é uma reação química exotérmica,
entre uma substância e um gás. Vocês lembram o que é exotérmica? Né? Que exotérmica, né? Entre uma substância, né? O que seria essa substância e o que seria esse gás? Como que a gente identifica essa substância e como a gente identifica esse gás? Combustão ou queima, né? Então, nós temos dois nomes aqui, ó. Combustão ou queima. É uma reação química, né? Lembra que é uma reação química, a diferença entre uma reação química de uma reação física, né? Exotérmica, como eu disse ali em cima, né? O que é essa reação exotérmica? Entre uma substância, como disse lá em cima, na primeira resposta, e um gás. Geralmente o oxigênio, para liberar o calor, né? Pelos combustíveis, deve ser. Então, aqui citou o oxigênio, né? Bacana, né? Ter citado o oxigênio aqui, né? Para a gente tá discutindo essa questão aqui. Então, aqui, pelo que eu entendi nessa resposta, tá falando que esse gás aqui é o oxigênio, né? Então, será que a reação de combustão vai ser uma reação onde você tem lá um combustível e o oxigênio sempre? Né? Então, nós vamos discutir isso. E tá aqui embaixo também, ó, que combustão é um sinônimo de queima. Então, que é a mesma coisa. E quando há uma reação química entre uma substância e um gás. Ok? Perfeito. Gostei muito bem dessa pesquisa, né, de ter visto o que é essa combustão aqui. Bacana mesmo. Vamos lá. O que é necessário para que ela ocorra? Então, necessita de combustível e oxigênio, né? Respondendo aquela questão, aquela indagação que eu coloquei para vocês na pergunta anterior. Ela liberação de energia na forma de calor. Essa resposta aqui, em relação à a pergunta foi: o que é necessário para que ela ocorra? Aqui está falando o que acontece e não o que é necessário, né? Aqui está falando que ela libera liberação de energia na forma de calor. Então aqui está falando que a combustão, né? Ela libera isso daí. Então, em relação à pergunta, eu entendo o seguinte, que não responde a pergunta, né? Então, nesse caso aqui, essa resposta aqui, então, eu não consideraria essa resposta, tá ok? Então, nesse momento, ela vai ser útil para uma próxima, mas não para esse momento. É necessário uma queima que produz calor e chama. Esse processo em ambiente rico em comburente. Então, vamos lá entender. O que é necessário para que ela ocorra? É necessário uma queima, né? Então, é necessário que haja alguma coisa para dar início, né, a essa combustão, que produza calor e chama. Isso aqui é resultado, né? Isso aqui é resultado da combustão. Esse processo em ambiente rico de comburente. Quem é esse comburente? Ó, essa é uma palavra interessante aqui, né, que nós vimos, né? Que seria esse comburente aqui para vocês? Tá, vamos pensando e vamos refletindo sobre isso. Como combatê-la em caso de incêndio? Bom, aí uma pergunta, né? Se fala que a combustão é essa queima aí, tá queimando, tá pegando fogo, então como apagar esse fogo, né? Eliminar o calor, o combustível e o comburente. Aí vai uma pergunta para vocês. Eu não sei se aconteceu isso na casa de vocês, mas na minha já aconteceu. Minha esposa lá estava fritando batata e ela esqueceu a frigideira com o óleo e o que aconteceu? Pegou fogo,
Como apagar esse fogo? Né? Qual é o procedimento para ser feito isso? O pessoal aí que tem projeto de vida aí, que quer ser bombeiro, né? Trabalhar ser trabalhar na área militar, né? E vai ter que entender muito bem isso. Então, eliminar o calor. Então, como eliminar uma frigideira que está pegando fogo, né? Como eliminar esse fogo? Então, ou combustível e comburente. Então, citou duas palavras aqui, ó. Quem é o combustível e quem é o comburente. Por exemplo, nesse caso que eu falei entre aí a frigideira com óleo pegando fogo. Quem é o combustível? Quem é o comburente? Eliminar o calor, né? Falou, tem que arrumar uma forma de eliminar o calor. Será que é só desligando o fogão lá já funciona? Para com isso? De queimar esse óleo, por exemplo? Para combater um incêndio, é por meio do resfriamento, diminuindo a temperatura. Nós vamos pensar e discutir sobre isso. Então, por exemplo, pensa ainda nessa frigideira aí pegando fogo, o óleo queimando. Como que eu vou resfriar isso daí? Como que eu vou diminuir essa temperatura? Será que só desligando o fogão aí já resolve? Né? Uma coisa é certa, você não pode desesperar. Tem que ser muito calmo e tranquilo nessa hora. E a última pergunta. Por que alguns veículos antigos movidos a álcool têm dificuldade de funcionar em dias muito frios? Então, uma resposta aqui foi: porque esse combustível exige temperaturas elevadas para mudar seu estado físico, né? Temperaturas elevadas, né? Como que eu vejo essa temperatura elevada, né? Como que eu vou medir isso daí? Para mudar seu estado físico. Teve uma aula do Centro de Mídia que falou bastante em estados físicos. Vocês lembram dos estados físicos? Que ele falou, né? Do sólido pro líquido, do líquido pro gasoso. Isso é mudança de estado físico. E tem os nomes, hein? Eu acho que vocês fizeram as anotações. Poucos me entregaram aquelas anotações lá. Tá faltando bastante gente me entregar aquelas anotações da aula do Centro de Mídia lá. Tá? Fica um recadinho aí para vocês. Na hora que vocês estiverem assistindo as aulas do Centro de Mídia, faça as anotações, tira uma foto e manda para mim. Vamos voltar aqui. Porque esse combustível exige temperaturas elevadas para mudar seu estado físico e provocar o funcionamento do motor, ao contrário da gasolina, que evapora rapidamente. Se ela evapora mais rapidamente, significa que ela entra em combustão mais rapidamente? Interessante aqui também. Vamos discutir isso. Apresentar problemas em dias frios, porque esse combustível exige temperaturas elevadas para mudar o estado físico e provocar o funcionamento, tá? Aqui é normal. E provocar, às vezes quando a gente vai, né, às vezes digitar, a gente comete alguns erros. Isso daqui é natural, não tem problema não, tá? É lógico que a gente, numa redação, por exemplo, você, pro Enem, no vestibular, tem que tomar cuidado. Se errar, é erro mesmo. O funcionamento do motor. É a mesma coisa em relação, tá parecida as duas respostas. Porque esse combustível exige temperatura elevada para mudar seu estado físico e provocar funcionamento do motor, ao contrário da gasolina que... Bom, as três estão muito parecidas, as respostas, tal. É por aí mesmo, né? O caminho é esse mesmo, uma boa reflexão vocês fizeram, tá ok? Continuando. Então é o seguinte, eu vou encerrar minha aula por aqui. Não percam a próxima aula, tá? Um experimento de química nós vamos estar fazendo e aonde nós vamos ver aquelas questões, todas essas questões que vocês responderam aí, nós vamos aprofundar, vai ser mais esclarecido para vocês entenderem direitinho sobre combustíveis e combustão, tá? Então nós vamos fazer uma experiência com queima de alimentos. Desejo tudo de bom para vocês, um grande abraço
E logo eu vou estar postando o outro vídeo que já vai ser a continuação dessa atividade. E não esquecer dos combinados, ok? Um abraço para vocês, sem Covid, ok? Desejo que a família de vocês esteja tudo bem, vocês também, tá? E vamos encerrando por aqui, tá ok? E até mais.